Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Grandioso és tu. grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão prodígio, teu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
as montanhas, as passaradas, a beleza da natureza muitas vezes nos inspira e nos chama a atenção para o Criador de todas as coisas. E bom é que todo mundo pudesse meditar como salmista no Salmos 19, disse: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. A natureza é uma Bíblia aberta, e através dela todos os homens ficam inexcusáveis. Repetimos, bom é que todos nós pudéssemos dar tempo para a nossa alma cantar ao Senhor, rejubilar no Senhor, pelo que podemos contemplar na natureza, na beleza natural. Paulo disse: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sim, ouvintes amados, isto é importante e muito profundo e necessário para todos nós. Alguém me perguntou uma vez, por que em geral, as pessoas simples, mais pobres, mais humildes, é que dão mais atenção ao Evangelho? Eu disse, Jesus Cristo reconheceu isto. Ele respondeu aos discípulos de João, quando São João Batista estava preso, aguardando a sua morte, e apanhou alguns de seus discípulos e os enviou a Jesus com a seguinte interrogação: se era de fato ele mesmo o Cristo que havia de vir. Ora, João já havia se diminuído para que Cristo se manifestasse, pois ele próprio houvera apontado a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Agora queria uma resposta se era, de fato, ele, Jesus, o Messias prometido. Jesus respondeu aos emissários de João: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, etc. E o Evangelho é anunciado aos pobres. Na parábola da grande ceia, nós encontramos que Jesus Cristo estava falando justamente de coisas semelhantes. Ele disse que um certo senhor mandou seus servos convidar os seus amigos, aqueles grandes homens
para a ceia, uma grande ceia. Mas eles não foram porque eles estavam ocupados. Uns tinham seus campos, tinham suas casas, preocupados com os casamentos e assim por diante. Nos faz lembrar de que onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Então eles estavam ocupados com o tesouro terreno e não tinham tempo, naturalmente, para atenderem tal convite, para a ceia. Então Jesus disse que aquele senhor ficou aborrecido e revoltado, e então disse para os mesmos servos: vocês saiam pelos valados e me busquem os pobres, os mancos, os aleijados para a ceia. E o resultado é que a casa se encheu de pobres. Por quê? Porque eles tinham tempo para atenderem o convite. Eles não estavam tão empenhados, tão empregados nas coisas terrenas, pois não as possuíam. E, naturalmente, tiveram tempo para atenderem o convite das bodas, da grande ceia. A natureza, a Bíblia aberta para os homens, as montanhas, os pássaros, os rios, a beleza que podemos ver sobre a terra, não serve de um convite para o homem? Porque mesmo detendo-se, parando um pouco, como me disse aquele doutor, aquele médico, esteve olhando em um país vizinho umas cataratas, aquela coisa mais linda, mais impressionante. E ali chegou um outro turista e disse: que maravilha, hein? O doutor respondeu: é maravilhoso. Mas existe uma coisa mais bela do que isso. O outro turista disse: o que é? Ele disse: a visão. Ele disse que aquele homem parou um pouquinho e começou a chorar. E disse: isto é verdade. A visão é mais importante, é mais bela do que tudo. Aquele doutor nosso, brasileiro, concluiu que aquele homem parece que tinha uma pessoa cega na sua família. Uma pessoa muito íntima, muito amada, que era cega e que não podia ver aquelas maravilhas. Eu disse: sim, doutor, isto é verdade. Isto se compara também com o reino de Deus. O reino de Deus é tão maravilhoso, é tão sublime, é tão glorioso, mas como pode ser visto pelos cegos? Tantas maravilhas de Deus que a natureza está mostrando em si mesmas, e se ela, que como transitória, passageira, é tão bela e oferece momentos tão sublimes, tão aprazíveis, então aquela outra vida, aquele outro lado, como não deve ser, sendo que é eterno? É necessário que haja visão para ver as maravilhas de Deus. A natureza deve inspirar o homem para isto. Jesus disse que um cego dirigindo o outro, ambos cairão no buraco. Os cegos não podem ver as promessas de Deus e por isso se agarram exclusivamente naquilo que eles veem. Homens que enxergavam não viram em Jesus senão um demônio, um Belzebu, porque eles enxergavam somente suas tradições, somente seus bastõezinhos de cegos, somente seus credos. Eles enxergavam somente aquilo, e no entanto aquele que nunca tinha enxergado
que nunca tinha visto nada, que não conhecia nada, pôde ver Jesus Cristo como um profeta de Deus, como o próprio Deus, pôde reconhecê-lo como Cristo, enquanto que aqueles que enxergavam não puderam reconhecer. Eles eram cegos, eles não tinham a visão de Deus. Eis aí o perigo da cegueira religiosa, da cegueira tradicional. Não permite que o homem veja as promessas de Deus no seu devido tempo. Não permite que o homem religioso veja o precursor da segunda vinda de Cristo. Não permite que o homem, por um bom senso, note que se a primeira vinda foi precursada por São João Batista, houve um precursor para a segunda vinda. E então a segunda? Mas eles dizem, a segunda já está escrita na Bíblia. Não precisa de um profeta. A primeira também estava. A primeira também estava. E eles estavam acostumados a cantarem nas sinagogas a primeira vinda. Mas eles não podiam enxergar. Eles não podiam ter visão. Não há coisa mais maravilhosa do que as cataratas, do que as maravilhas da natureza. Mas sobre tudo isso está a visão para ver estas coisas. Como um cego pode chegar ali e admirar as cataratas, e ter prazer em ver as matas, os pássaros e tantas outras coisas. Como pode um cego ter prazer numa mensagem que prepara a noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro? Um cego espiritualmente, cegado pelos seus credos, pelos seus dogmas. Somente o amor de Deus pode saltar estas muralhas. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. A visão das coisas eternas promove renúncia das coisas terrenas. Se podemos enxergar as coisas futuras, se podemos enxergar as promessas de Deus, então podemos proceder como Abraão. Sair do meio da parentela. Muita gente pensa que Abraão foi rico. Sim, foi muito rico. Ele não passou de um peregrino. Ele peregrinou, diz a Bíblia. Ele não ficou estabilizado, preso em seus gados. Ele pôde ouvir a voz do Senhor. Ele pôde estar na ceia com Eloí. Ele pôde comer o novilho cevado com Eloí. Ele teve tempo para tomar a ceia com Melquisedeque, justamente no lugar da cidade que ele procurava. Era um peregrino. Se ele tinha condição para peregrinar, a igreja de hoje, a igreja noiva também tem condição para peregrinar, como filhos de Deus, demonstrando o seu amor, justamente nas provas. É a visão das coisas futuras, das coisas além destas coisas terrenas, que nos leva a suportar as provas que Deus permite que venham sobre nós. Sim, isso é absolutamente correto. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. E há somente uma coisa que nós podemos fazer
acerca delas, entregá-las todas a Deus. Somente isto. Por que que aqueles cristãos morreram queimados nas arenas, tendo oportunidade de não serem mortos, de renunciarem a Cristo? Tragados por leões. Por que que Sadraque, Misaque e Abednego entraram na fornalha 7 vezes mais aquecidas? Porque eles tinham visão. Por que que homens entregaram as suas vidas pelo reino de Deus? Porque têm visão do reino de Deus. Por que que mulheres suportaram e suportam provas terríveis, insuportáveis? Pelas pessoas que não têm a visão da recompensa, a recompensa de suportar um marido incrédulo, dividido, um amor dividido, sem pedir divórcio, sem pedir desquite. Ela sabe que tudo passa e que há uma recompensa para aqueles que permanecem na verdade e sofrem por causa da verdade. Amar o bem todos amam, mas sofrerem pelo bem nem todos querem. Sofrerem pela verdade ninguém quer, a menos que o Espírito de verdade esteja nele. Ver as coisas além do céu azul, além desta atmosfera, além de todas essas belezas naturais, enxergar a beleza eterna de Deus, a terra prometida. Então, ao mesmo tempo, além das provas, além das lutas, porque hoje você está cantando, canta a minha alma. Hoje você está embebido com as belezas naturais, muitas vezes, mas amanhã você não pode mais ter momentos aprazíveis com a natureza, porque a dor não deixa, estará recolhido para um leito de morte. Então é hora de você ver Deus, ver além do céu azul, não somente contemplando as belas coisas da terra, mas também enfrentando as provas, as dificuldades. Oh, mãe de família, oh, pai de família, enxergue além do céu azul a recompensa daqueles que enfrentaram cadeias, sem poder ver o sol, sem poder ver o brilho do sol, sem poder ouvir um cântico de pássaro, sem poder ouvir um coral bonito, adestrado, um sermão muito eloquente, científico, mas eles estavam enxergando além do céu azul. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar, a nele conseguir a vida no porvir. Com fé no meu Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os meus ouvintes, que cada um possa ver além do céu azul, tendo saúde, tendo visão para ver a natureza, e também podem ver além do céu azul na hora da dor, da perseguição, da prova. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo.